Oiê! Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como que eu conduzo a sessão de terapia que eu ofereço. Ao longo do tempo eu fui criando uma forma muito única minha de atender. Então eu acredito que isso é o que me diferencia das outras pessoas também. Então por isso que eu vou explicar um pouco mais aqui. E mesmo se você não tiver interesse, fica nesse vídeo porque tem umas coisas interessantes que dá pra você aprender. A sessão acontece na frequência de onda teta. Essa frequência a gente atinge no nosso cérebro quando a gente tá indo dormir. Então sabe quando tá pegando no sono e aí você tá lá indo dormir e às vezes você até acorda? Nesse processo, né, de pegar no sono, o nosso cérebro ele passa por essa frequência de onda teta. É uma frequência onde a gente consegue, como se fosse uma ponte entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. Tudo que a gente sabe tá no nosso consciente. E o nosso consciente, ele é responsável por mais ou menos 10% só do nosso cérebro. O resto tá tudo inconsciente, ou seja, como se estivesse numa memória profunda. Então, a sessão é feita toda acordada, tá? Isso é importante falar aqui. Para acessar essa frequência, eu guio a pessoa numa meditação. E aí, a partir daí, ela traz a questão dela, né? Aí pode ser um padrão de repetição, não tá feliz no trabalho, não consegue sair de uma relação que sabe que faz mal, mas tá presa. Enfim, se sente insegura, qualquer questão que incomoda, assim, que digamos que é como se fosse um sintoma. A partir desse sintoma, dessa ponta, né, do que a pessoa traz, eu vou perguntando pra ela algumas questões. E aí, com isso, a gente vai entendendo o que tá por trás, né? Então, o cérebro, ele tem padrões de comportamento. E como eu já até falei em um dos vídeos aqui, do 0 aos 7 anos é onde a gente grava a maior parte desses comportamentos, né? Então, tudo que foi ensinado pra gente, a gente grava como se fosse bem nessa memória profunda mesmo. E a partir disso, a gente vai criando novos comportamentos em cima. Então, hoje em dia, os problemas que a gente sofre, eles têm uma raiz que tá no nosso inconsciente, né? Nesses 90% aí que, digamos que funciona de forma automática e a gente não tem muito controle, assim, né? Então, dentro da sessão que eu ofereço, a gente vai tentando puxar o que tá por trás do quê. E estando nessa frequência teta, isso é possível. E normalmente, quando a gente vai puxando lá pra trás, muitas vezes acontece da gente chegar em alguma cena realmente que aconteceu quando a pessoa era criança. E aí o que acontece, né? O trauma, ou enfim, qualquer questão que a gente vive quando a gente é criança, por mais simples que seja, e fica um sentimento às vezes na pessoa, né? Às vezes a gente acaba, quando volta, chega numa cena onde a criança se sentiu ignorada, não se sentiu ouvida, não se sentiu amada, se sentiu abandonada. E às vezes você fala, tá, mas eu nem fui abandonado. Mas às vezes aconteceu alguma cena em algum momento em que você se sentiu abandonado. E aí o seu cérebro grava isso como uma crença, né? Entende que é daquela forma. E a partir disso a gente vai reproduzindo outros comportamentos. Então quando a gente pega uma coisa que acontece hoje e vai voltando pra trás, a gente entra em cenas, digamos, onde a nossa criança ficou parada, assim, né? Com alguma sensação que não deveria. E não precisa ser só numa cena, né? Que volta quando é criança. Às vezes é uma cena de adolescente, às vezes é uma cena de adulto mesmo. Enfim, uma cena de trauma de forma geral. E aí, o que eu faço? Eu crio um ambiente lúdico, assim, de imaginação, pra que a pessoa, né, que eu tô atendendo, ela consiga entrar em contato com essa cena e com esse olhar adulto também. Então, a gente nunca invalida o sentimento da criança, mas a gente explica pra ela, às vezes, qual foi o cenário. Então, a gente consegue trazer outros sentimentos pra criança, sabe? De compreensão, às vezes, de libertar aquela sensação, ou de entender aquilo de uma outra forma. É como se, a partir desse momento, a gente conseguisse dar pra aquela criança e pro nosso cérebro uma nova forma de pensar, uma nova visão, e aí a partir daí a gente consegue criar novos caminhos neuronais, como se a nossa mente ela não tivesse ficado mais presa naquela sensação, às vezes, de abandono, de rejeição. Então a gente consegue trazer novos sentimentos, né? Ressignificar aquele e trazer novos sentimentos pra pessoa, e a partir disso, essa questão ela tende a suavizar muito, né? Porque a gente consegue criar novas formas de pensar mesmo, a gente solta aquelas partes que estavam presas, sabe? Então basicamente é isso, né? O conteúdo principal que eu queria trazer aqui é isso. E aí você me pergunta, Juliana, quantas sessões eu preciso? Depende muito de caso pra caso. Se você tem uma questão, assim, que te incomoda, dependendo do que for, em uma, 2 sessões no máximo, a gente consegue resolver. Uma sessão você já consegue ter bastante compreensão e a partir daí, às vezes, você consegue seguir sozinho. Mas se é um caso mais agravado, assim, onde, enfim, não é uma questão, sabe? São várias questões, às vezes é um tratamento um pouco maior, né? Mas depende muito do que você busca, de quanto você quer aprofundar também, qual processo você tá de autoconhecimento. Mas uma coisa é fato, é uma experiência a sessão que eu ofereço e ela realmente traz libertação naquele ponto que você traz. Falei, eu sou a condutora do processo, eu aplico a técnica e eu te conduzo para que você mesmo encontre a resposta dentro da sua mente, o que causou isso. Se você quiser saber mais, entra aqui no meu perfil, acesse o link, que aí lá tem um PDF. Tem 3 serviços que eu ofereço. Esse que eu expliquei é o primeiro lá, que tá como terapia de crenças. E também tem o link do meu WhatsApp, se você quiser me chamar lá pra gente conversar mais.